Estou vendo aqui a Heleninha falando, hoje já consegui este mês com os atendimentos, paguei a formação. Que linda, só esse mês, né? Imagina o resto da vida que você vai ter, Helena. E vida longa aí para os seus atendimentos e para as transformações que você vai fazer com a Biomicrohertz. Muito feliz mesmo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente olha e fala sobre a força do protocolo, né? A força do protocolo, do padrão Biomicrohertz, que a gente costuma falar desse padrão ouro de atendimento, quando a gente está falando desse padrão ouro de atendimento, a gente tem um diferencial. E esse diferencial ele vai fazer com que a gente consiga acelerar o tempo e o processo. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre esse diferencial, para vocês entenderem. Boa noite, Clarice. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse diferencial para vocês conseguirem entender. Então, a primeira coisa que um terapeuta Biomicrohertz faz, e que eu, como terapeuta Biomicrohertz, também faço, lembrando que o nosso tema hoje é entender quantas sessões são necessárias para transformar um paciente através da Biomicrohertz. Então, eu tenho que dizer o que a gente faz de fato. E aí eu vou abrir para vocês partilhar um pouquinho do pensamento, do mindset do protocolo Biomicrohertz padrão ouro, que é um protocolo, um e-book que nós temos para conseguir fazer com que esses atendimentos tenham esse padrão de excelência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma identificação do escudo emocional que está mantendo o sintoma ativo. Ou seja, durante o nosso atendimento, a nossa maior preocupação é tentar investigar e perceber a história do paciente e encontrar qual é o escudo que faz com que esse paciente tenha. Ainda hoje eu estava fazendo um atendimento coletivo com algumas pessoas, pacientes que passam, duas delas ansiedade, os outros depressão, e enquanto eu estava fazendo esse atendimento coletivo, eu estava falando sobre isso. O maior erro da maior parte dos profissionais é mostrarem, por exemplo, técnicas de manejo para você conseguir manejar a ansiedade ou a depressão. E acontece dois erros aí. A primeira coisa é que você pode e deve ensinar para o seu paciente técnicas de manejo, mas você lembrar sempre que o objetivo é que ele use essas técnicas de manejo enquanto ele ainda está com as crises ativas, mas que o seu objetivo é tirá-lo das crises de ansiedade, crises depressivas, e fazer com que ele volte a sorrir. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em atenção. A segunda coisa é que técnicas de manejo não são todas iguais e para todas as pessoas. Existem pessoas que precisam de técnicas de manejo específicas. Por exemplo, uma paciente passou por uns sintomas de desproteção e que a crise de ansiedade ou a crise depressiva dela foi acionada por conta disso, do processo de desproteção, ela vai precisar de técnicas de manejo específica para desproteção. Ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir cuidada, ela precisa se sentir que ela tem quem a proteja. Logo, o padrão de crise de ansiedade dela, suponhamos que seja uma crise de ansiedade, no momento em que ela estiver em crise, ela vai precisar de alguém que a abrace, que ali conforte, que esteja com ela, e de preferência que esteja pelas costas dela. Ou ela vai precisar encostar as suas costas numa parede, ou em algum lugar que ela sinta que ela tem proteção nas costas. Algo que pese-lhe os ombros, porque isso vai ajudar a crise a passar mais rápido. Então, não adianta eu falar para ela, técnica de manejo, de abrir a ventana, porque vai aumentar o sentimento de desproteção. A ventana, desculpa, a gente disse em espanhol. Abrir a janela, porque vai fazer com que aumente a sensação dela de crise de ansiedade, não diminua, né? Que aumente. Então, é necessário que a gente olhe para isso. Por isso, nós, terapeutas Biomicrohertz, logo na primeira sessão, temos essa missão de identificar o escudo emocional que está mantendo esse sintoma vivo. A segunda coisa é a gente entender que a gente pode já mapear o corpo do paciente para perceber aonde que estão as memórias celulares traumáticas no corpo do paciente e o que elas vêm nos contar que o paciente não foi capaz de verbalizar na primeira sessão, mas na segunda sessão, exclusivamente, a gente vai olhar para esses pontos com mais afinco. Porque a gente está trabalhando sempre dentro da pirâmide do conflito. Então, estamos sempre olhando a questão emocional, a questão da mente consciente e subconsciente e a questão física, os efeitos colaterais, as reações e as alterações que a crise de ansiedade está trazendo.